Nos últimos dias eu tenho falado sobre o maior escândalo político da história, que é o aparelhamento do Estado americano para fins de imposição de autoritarismo, seja internamente nos Estados Unidos, seja para o resto do mundo. Os Estados Unidos que sempre foram um farol da liberdade, com os seus problemas, com os seus erros. Não há país perfeito, não há regime perfeito, mas eu creio que se a gente olhar para a história, os efeitos, aí dos ideais americanos foram muito mais positivos do que negativos. Mas se pega esse projeto da liberdade, se aparelha esse projeto para servir aos piores fins, aos fins anti-americanos, na verdade, que é a imposição de regimes autoritários, com reflexos diretos na situação brasileira, em que nós não temos mais liberdade de expressão, temos censura, temos perseguição política, não há mais direito de defesa, entre vários outros direitos fundamentais. Mas, para entender como tudo isso aconteceu, é preciso olhar para trás, é preciso olhar a base dessa mudança. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui para você. Ao longo da Guerra Fria, os Estados Unidos travaram uma luta em todas as frentes contra o projeto político mais diabólico da história humana. Por mais erros e abusos que os americanos tenham cometido ao longo desse conflito, não há comparação possível entre os dois sistemas de governo. Uma breve comparação entre os países que adotaram o modelo americano e aqueles que caíram sob o jugo comunista demonstra a superioridade do primeiro. O Muro de Berlim era o símbolo máximo dessa diferença. Não há registro de alguém que tenha fugido da Alemanha Ocidental para a República Democrática Alemã. Com a queda do muro, surgiu a expectativa de transformar o mundo em um conjunto de nações livres, capazes de negociar e prosperar além da imaginação. Um historiador chegou até mesmo a cunhar o termo fim da história, para definir essa realidade de que o modelo ocidental de sistemas capitalistas, num regime político democrático, seria utilizado como modelo para o resto do mundo. Mas havia um problema. Em um mundo assim, o que aconteceria com a gigantesca burocracia criada no Ocidente para combater os soviéticos? Na Europa, em que já havia um pendor maior para o socialismo democrático, a transição foi mais suave, absorvendo a consciência social soviética, vamos colocar assim, mesclada a um suposto livre mercado, e bem suposto, porque é livre mercado até a página 2 diante de tanta regulação. E a promessa de manter direitos humanos fundamentais, incluindo aí a própria liberdade de expressão. Não demorou para que essa mesma ideia de socialismo democrático infestasse a esquerda americana e até parte do Partido Republicano. O problema é que o socialismo nunca funcionou e nunca funcionará em escala global, pois sempre desemboca em um arranjo totalitário, no qual as elites reprimem o povo quando o dinheiro dos outros acaba, para utilizar aqui uma frase da Thatcher. Para piorar, a China, que os globalistas acreditavam ser uma parceira para a construção desse admirável mundo novo, reformou seu próprio comunismo para acomodar uma maior liberdade de mercado e, com financiamento ocidental, criou um projeto alternativo para o mundo, uma espécie de repaginação da União Soviética. Diante disso, os socialistas democráticos dos dois lados do Atlântico decidiram por fim às liberdades fundamentais para neutralizar a suposta ameaça do, novamente entre aspas, populismo autoritário, que é como eles chamam, movimentos como Brexit, Trump e Bolsonaro, entre outros. Tais movimentos são releituras do antigo modelo americano, baseado em Estado limitado, iniciativa individual e a moralidade cristã. Todo o aparato estatal construído durante a Guerra Fria e inflado pelo estado do bem-estar social nos anos subsequentes à queda do Muro de Berlim deveria agora ser direcionado para promover a agenda política radical da esquerda, com fins de controle social. Nesse contexto, surgem o identitarismo pós-marxista, a ideologia de gênero, o ambientalismo radical e, sobretudo, a censura em massa. O controle do fluxo de informações é fundamental em qualquer projeto totalitário. O surgimento da internet e o crescimento das redes sociais retiraram das mãos dessa burocracia o controle do fluxo de informações, antes monopolizado pela mídia tradicional, aparelhada até o tutano pela esquerda há décadas. Daí a necessidade de regular as redes sociais de todas as formas possíveis, com um único objetivo: censurar, criminalizar e fazer desaparecer qualquer oposição ao projeto socialista global. Então todo esse papinho de combater a desinformação, de combater o discurso de ódio, de falar a verdade para as pessoas é
balela. O que eles querem é impor uma visão de mundo que beneficia essa elite burocrática em qualquer lugar do mundo, em detrimento do povo. É nesse ponto que entra um dos pilares desse arranjo, a USAID, a agência formalmente independente para a ajuda monetária global, mas que é na prática um braço de ação do Departamento de Estado e das outras agências de inteligência americanas, como a própria CIA, teoricamente voltadas, à segurança nacional dos Estados Unidos. É esse pessoal que criou o que o Mike Pence chama de Show de Truman, em referência ao filme em que o protagonista vive toda a sua existência dentro de um reality show sem saber. Foram destinados dezenas de bilhões de dólares nesse propósito nos últimos anos, ao esforço de impor a agenda da esquerda e criminalizar qualquer oposição, levando adiante o projeto globalista por meio de bolsas acadêmicas, subsídios para jornalistas e veículos de comunicação em geral, financiamento de milhares de ONGs, empresas, governos, entre outros. As digitais de bilionários globalistas como George Soros, e a sua Open Society já eram claras nesse processo. Agora se vê que a gigantesca estrutura do Estado americano também foi usada para esse mesmo fim, pasmem, contra os interesses do próprio país. Em outras palavras, nos Estados Unidos, uma elite progressista inescrupulosa tomou conta de uma máquina estatal para operá-la em benefício próprio e viabilizar um projeto de poder autoritário em escala global. Nos últimos anos, a face mais nefasta desse projeto foi a busca pela censura em massa da internet, com a imposição de sistemas de moderação nas redes sociais, criação de leis e regulações para fins de censura, tudo isso legitimado pela imprensa aparelhada. O Brasil talvez seja o melhor exemplo de sucesso desse arranjo. Quando Trump venceu pela primeira vez, ele não tinha plena consciência do inimigo que enfrentava. E o sistema usou sua máquina de moer carne para destruí-lo. Não só falharam nesse propósito, como sofreram uma derrota retumbante. Agora, Trump sabe exatamente o que precisa ser feito e trabalha para desmontar esse deep state. O Brasil, sempre esse canto meio esquecido do mundo, não ficaria de fora do projeto. Em certa medida, só temos hoje um descondenado na presidência por conta disso, ao lado da consolidação de um regime de exceção, com censura e perseguição em massa à direita. O maior risco nesse processo de reconstrução dos Estados Unidos é a abertura de espaço para outros projetos totalitários, como o europeu ou mesmo o chinês, que atua em parceria com a Rússia. A operação de manipulação da opinião pública, por conta desses projetos, já está a todo vapor nas esteiras das últimas revelações, pintando os Estados Unidos como uma força imperialista exploradora e assim jogando fora o bebê junto com a água do banho. Há inclusive setores da direita que defendem um governo grande e autoritário, desde que isso represente um suposto conservadorismo, com uma simpatia mal escondida pela brutal ditadura russa, por exemplo. De qualquer forma, isso talvez seja um problema menor no momento, pelo menos no Brasil, que enfrenta a existência de presos políticos, censura e repressão sistemática. A direita brasileira precisa expor a influência da elite globalista nesse estado de coisas. Não adianta discutir outros temas, como eleições presidenciais, enquanto o país não voltar a ser minimamente livre.